gente, o nosso trabalho traz a ideia do que seria o infinito de Cantor, que é quando ele aborda o tema de como uns infinitos seriam maiores que outros. Antes disso, vamos falar um pouco da ideia do infinito e como a gente define ele. Porque muitas pessoas acabam cometendo o erro de tentar associar o infinito a um número. Mas na realidade, a ideia de infinito está presente na nossa imaginação desde muito cedo. Sempre ao tentar imaginar o maior número possível, ou então que os grãozinhos da areia da praia seriam infinitos. Essa busca, ela nunca tem fim pelo maior número, por exemplo, porque sempre vai ter um sucessor do número que a gente imaginou. O que muita gente não sabe é que há tamanhos diferentes do infinito. E a primeira classificação que a gente vai trazer sobre o infinito seria o infinito contável. Apesar deles terem esse nome, a gente está falando de infinito, então na realidade a gente não pode contá-lo. A ideia real que a gente quer trazer é se a gente tem ou não como listar o infinito. Vamos começar falando sobre o conjunto dos números inteiros, naturais e racionais, que todos eles na realidade são conjuntos listáveis. Os naturais e os inteiros, a gente consegue fazer uma observação rápida. É só a gente imaginar esses números dispostos numa reta, colocando eles em fila. Mas os racionais já não vai ser assim. Então, mas por que para os racionais não é bem assim? A gente já disse que os racionais eles também são listáveis. Mas para fazer isso, a gente precisa arrumar as frações numa espécie de matriz retangular infinita, como a gente pode ver aí do lado. No entanto, se a gente fazer uma lista como foi feito nos conjuntos anteriores, percorrendo as frações linha por linha, por elas serem infinitas, a gente nunca vai conseguir passar para a segunda fila. Dessa forma, a gente não consegue listar as frações, os números racionais. Então, a gente teria que pensar uma outra forma de fazer isso, que é percorrer todas as frações organizadas na matriz, indo pelas linhas diagonais. Assim, a gente vai conseguir garantir que cada fração existente irá aparecer em algum momento. O que a gente tira dos conjuntos contáveis até agora? Todos eles são infinitos e eles têm o mesmo tipo de infinito. O tamanho do infinito deles é o mesmo. A gente consegue fazer uma relação objetiva com todos eles com os números naturais. Apesar de não parecer muito, porque teoricamente os inteiros têm 2 vezes o tamanho dos naturais, já que a gente tem os números negativos. Mas mesmo assim a gente consegue fazer uma relação com os números naturais, uma relação objetiva. Ou seja, a cardinalidade do conjunto dos naturais, inteiros e racionais é igual. Agora, se a gente tentar fazer isso com todos os números, isto é, colocar os números naturais, inteiros, frações, decimais, todos em uma linha contínua, a gente iria conseguir listá-los? De antemão, eu já digo que não. E aí que a gente entra nos infinitos não contáveis, que seriam os números reais. Vamos imaginar, supor, que a gente conseguiria sim colocar todos esses números listados numa reta. Vamos olhar, por enquanto, só o intervalo entre o número 0 e 1. A gente vai ver, por mais que a gente escreva frações diretrizes ou as próprias dízimas, sempre conseguiremos pensar em mais uma que ficou faltando. A gente pode fazer esse exercício. Portanto, a gente não consegue listá-los. Mas vamos continuar supondo que a gente consegue listar os números decimais. Vamos seguir para uma nova ideia, já que colocá-los na reta a gente não conseguiria. Vamos seguir a ideia do que a gente fez para as frações. A gente vai começar colocando todos os decimais, tipo 0, tomando alguns números aleatórios. Então, a gente criou essa tabela, de números decimais aleatórios. Agora, a gente vai criar um outro número decimal a partir de uma das diagonais dessa lista de números da seguinte forma. A gente escolheu começar por essa primeira diagonal, dos números circulados, e aí a gente formou o número 0,
12101. Agora, a gente pode criar um outro número a partir desse número que a gente acabou de falar. A gente vai seguir o seguinte padrão. A gente vai transformar todo algarismo 1 que aparecer no algarismo 2, e caso tenha um algarismo 2 ou qualquer outro algarismo, a gente vai transformar no número 1. Então, o número 0,12101 a gente transformou, seguindo aquela regra, no número 0,21212. A gente pode observar que esse novo número ele não aparece na nossa lista. A gente conclui, então, que não é possível listar todos os números decimais dessa forma. Eles são incontáveis, ou seja, não listáveis. Isso significa que é um tipo completamente diferente de infinito, um infinito maior. Porque mesmo que a gente pegue o número 0,21212, eu posso garantir que ele não vai aparecer na nossa lista. E a gente sempre vai conseguir gerar um novo número que não apareça na lista. Ou seja, quem inventou esse método foi o alemão Georg Cantor. Ele usou o argumento da diagonalização, que foi publicado em 1891 como uma prova matemática de que existem conjuntos infinitos que não podem ser estruturados em uma correspondência biunívoca ao conjunto dos números naturais, que também é infinito. Esses conjuntos são conhecidos atualmente como conjuntos incontáveis, criando assim a ideia de que existem diferentes tipos de infinito. Ou seja, o conjunto dos números reais, a gente não consegue fazer uma relação bijetiva com o conjunto dos números naturais. Ou seja, a gente prova com isso que a cardinalidade do conjunto dos reais é maior do que a dos naturais. Apesar de ambos serem infinitos, os números reais é um infinito maior do que o dos naturais. Falando um pouco da história, né? O Cantor, ao ele propor essa ideia, ele foi muito ridicularizado pelos matemáticos da época, que não eram tão visionários o suficiente para aceitar conclusões tão contraintuitivas. O matemático Poincaré chegou a dizer que as ideias de Cantor eram uma enfermidade, uma doença perversa do qual os matemáticos algum dia hão de ser curados. Um ex-professor do Cantor chamou ele de charlatão e corruptor da juventude. O entusiasmo do matemático alemão o Hilbert com o trabalho de Cantor foi a exceção da época. O Hilbert criou o paradoxo do Hotel de Hilbert, que é uma contextualização basicamente dessa ideia do Cantor, de que um infinito pode ser maior do que outro. A partir da prova de diferentes infinitos, concluímos que a cardinalidade do conjunto dos números reais é maior do que a dos naturais. A gente utilizando-se disso, Cantor ainda tentou durante muitos anos responder se existiria um conjunto infinito intermediário entre os naturais e os reais, que é a hipótese do contínuo. Porém, o Cantor morreu sem conseguir fazer essa prova e nem descartar a hipótese do contínuo. Só na década de 20 que Gödel demonstrou que a hipótese não poderia ser mostrada como falsa. A hipótese, então, foi estabelecida como um dos 25 problemas do século de Hilbert, até que Paul demonstrou que a hipótese do contínuo não poderia ser tomada como verdadeira. Verdadeira ou não, ela não poderia ser provada nem refutada no sistema atual. Então, esse foi a ideia do infinito de Cantor,